como parceiro dela, cuidando dela, né? Então, e aí ó, acabamos fazendo uma participação num livro, né? E eu e minha esposa como parte da família. E depois eu fui convidado para fazer uma participação num outro livro, falando de paternidade exclusivamente, né? E aí eu tenho tocado algumas rodas de conversa, tal, com homens, trazido vários estudos que eu tenho feito sobre essa temática da paternidade atípica, né? Que infelizmente no Brasil os números são horríveis, né? De abandono, de divórcio, número de divórcios, pós-diagnóstico, né? E aí eu tento, minimamente como uma formiguinha, contar para esses caras que o barato do negócio é você estar ali do lado do seu filho e da sua esposa, que naquele momento vocês têm que se unir para ajudar ele a se desenvolver, e não o contrário, né? Tentar fugir daquela realidade, porque eu sonhava em ser um pai assim e no fim não vai dar, e aí eu estou frustrado com isso, né? E então acho que eu tenho agido mais dessa maneira, né? Tenho tratado mais desse tema com essa pegada de sei lá, de motivação, de que, cara, o mundo não acabou, é um pouco diferente do que tu tinha planejado, mas vai ser legal, tu vai se realizar em várias coisas também, tanto quanto tu se realizaria com outras coisas se fosse uma paternidade neurotípica, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos essa pegada aí, mas eu gosto sempre de colocar bastante o ponto de que a mãe não está sozinha. A mãe, ela tem um parceiro, né? Ela não tem um ajudante, ela tem um parceiro que tanto quanto ela tem que assumir tarefas, né? Não tem eu vou ajudar ela nas tarefas, eu vou fazer a minha tarefa, né? Então tem horas que a gente tem que assumir. E inclusive dos cuidados dela, né, como mãe, que precisa estar bem para estar bem ao lado da criança, e os cuidados conosco mesmo, que a gente também precisa estar bem para proporcionar o bem, né? Então, é mais ou menos isso que eu tenho feito. Desculpa se eu me alonguei muito aí, mas acho que essa é a pegada que a gente tem colocado aí nas nossas mídias sociais eu até esqueci de falar, eu abri um grupo de WhatsApp exclusivo para homens, né? Depois coloca para a Onde gente. legal. O livro se chama, da editora Santorini, se chama Autismo, um guia para pais e professores, que foi um livro que a gente fez uma participação, eu e minha esposa, contando um pouco dessa parte da família. E o livro que eu fiz um capítulo sobre paternidade atípica, é o Diário Azul, o volume 2. É um livro também que tem várias histórias, dentro delas a minha, que fala sobre a paternidade, né? Infelizmente, a gente vê que isso ainda é pouco, né? Grandes estudos são feitos em função da maternidade, né? O que acho super justo, porque na grande maioria você pode ver nos canais de YouTube, nas mídias todas, 90% são mulheres, né? São mães. Mas eu acho que eu acho que precisa ser valorizado esse trabalho, mas precisa ter também engajado mais homens. Então, achei super legal a ideia de vocês de trazer os homens aqui para bater esse papo e para falar do quão legal e do quão importante é a participação masculina, né? Muito legal, Alisson. É isso que você falou, tem total. Nossa, é muito importante. A mãe, ela tem que ter um parceiro, porque o que a gente tem visto, a gente ouve muito falar em suicídio de mães, né, no autismo. As mães suicidando. E esse índice, ele tem aumentado de suicídio de mães no autismo. E muitas vezes ocorre porque essas mães estão sozinhas. Elas não encontram rede de apoio familiar,
e o marido acaba abandonando, como você bem colocou. E muitas vezes começa daí também a violência doméstica, né. E aí sobrecarga emocional para essa mãe é muito grande. E então, essa situação do pai ser parceiro é importante, porque a mãe muitas vezes é julgada: "Poxa, você não se arruma mais, você está, se abandonando, você fez isso, você não está cuidando direito da casa, do filho, da profissão". Mas ninguém chega muitas vezes para dizer para essa mãe: "Oi, eu posso te ajudar? Posso ficar com a criança hoje para você sair? Eu posso te ajudar para você ir no salão? Eu É, posso te ajudar para você tocar sua profissão também? Vamos dividir esse tempo para você não abandonar sua profissão?". Isso não acontece, né. é, A família acaba não a mulher acaba tendo uma rede de apoio enfraquecida, infelizmente. é. E isso é tão notório assim. Eu vi uma estatística do Instituto Baresi. É uma estatística até um pouco antiga, acho que é de 2012, se eu não me engano, então já tem aí 10 anos, que 68% dos casais acabavam tendo divórcio em até 5 anos depois do diagnóstico de alguma doença, doença não, de alguma diagnóstico de uma síndrome ou de um transtorno, eh, incluindo o TEA junto, né? O que, se a gente parar para pensar, nossa, é muita coisa. 68% sei lá, quase dois É muito terços, vamos alto. dizer, né? Então, é inaceitável quase a gente pensar que isso existe, mas isso existe muito, né? E naquilo que tu falou é super importante, porque é importante para a mãe tanto ter o seu tempo, que nem você falou, mas eu acho que também tem um outro lado, que é ela ter a confiança de que a outra pessoa, que é o parceiro, que vai ficar com aquela criança, ela vai dar tanto estímulo, carinho, compreensão, paciência, quanto ela própria dá. E aí ela dá esse conforto de, tá, eu vou estar lá no cabeleireiro, no salão, num café com as Verdade. amigas, enfim, qualquer, e ela tá tranquila. Ela tá, eu posso ir lá e viver aquilo que eu vou estar lá. Eu não preciso estar lá preocupada, será que ele está bem atendido? Será que, nossa, será que vai, né? Se ele der uma crise, alguém vai saber, né? Como, né? Então, não é só o dar o tempo, é o dar o tempo de qualidade para ela estar lá e realmente tirar o filho da casa, qualquer outra preocupação e estar lá, né? Então, acho que isso também é muito importante. Verdade. Completamente verdadeiro o que você falou aí. Muito, e que todos os pais deveriam ouvir isso. Acho que realmente esse grupo de pais aí que você mexe tem muito a contribuir, né? E é muito importante isso que você falou. Quem quer continuar a as palavras do Alisson? Quem quer dar continuidade nisso tudo, né? Tão preciso que ele falou, tão objetivo, ele foi ali, pum, no ponto mesmo. Eu sou o pai do Rodrigo, Ricardo, e diferente de muitos dos pais, o diagnóstico do Rodrigo, quem deu foi ele para mim, porque ele teve, meu filho, nosso filho teve diagnóstico adulto, praticamente, né? E durante a infância dele, que é a maioria dos casos dos pais que estão nos ouvindo, nós não tínhamos um conceito, nem todo esse aparato que hoje a medicina lança a mão para poder dar o diagnóstico de autismo, certo? Eh, Esse diagnóstico começou a aparecer no campo médico praticamente a partir dos anos 90, né? Eu não sei se tem alguém anteriormente a isso com essa noção do que era o autismo. A gente tinha uma noção do que era autismo no campo médico, mas não disso que é hoje
os médicos sabem que é o TEA, é o transtorno do espectro autista, né. Então, no caso do Rodrigo, nosso filho, certo, a gente levou para tudo quanto é médico, psicólogo, psiquiatra, não sei o quê, e uma fonoaudióloga falou para ele tinha autismo, aos 30 e poucos anos, né. E como é que nós nos sentimos? Eu me senti como o pai dele que eu sempre fui. Nós não mudamos muito, no nosso caso, especificamente no caso do Rodrigo, nosso comportamento. E o Alisson colocou uma coisa muito certa. Pelo menos aqui em casa, eu e a Vera, certo? E nós temos mais 2 filhas, certo? Nós não sempre compartilhamos tudo, certo? Inclusive a conta bancária, sempre pequena, mas a gente compartilha, né. E no caso do Rodrigo, nós não passamos por todo esse trauma, certo? Que o Alisson mencionou, que muitos pais hoje passam, por uma questão quase que imposta da sociedade, de que o homem é o homem, um conceito muito machista, eu acho que homem não é homem para dar porrada em ninguém, ele é homem porque ele aguenta a barra, ele colabora. E a gente não casa porque tem grana. Eu me casei com a minha esposa, eu já falo isso de todo mundo, eu sei por brincadeira, eu casei porque ela tinha um Fusca, né, é mentira, óbvio, eu casei porque eu amo ela, né. A gente estava proposto a construir algo juntos, então ninguém casa com ninguém porque tem dinheiro, posição, etc. Tem algumas pessoas que fazem isso, isso não é casamento, na nossa opinião, certo? Que casamento é algo para construir algo junto. E é o que o Rodrigo sempre buscou. Ele fala isso em todas as palestras dele. Ele quer construir algo com alguém, para criar uma família. Esse conceito é muito forte na nossa casa e nós conseguimos passar por todas essas dificuldades que o Alisson extremamente bem mencionou, certo? De uma forma muito mais simples, eu acho, né. Lógico, tivemos nossos problemas, né, sempre temos algum aspecto que é difícil. Nós temos uma filha que tem um filho autista, que o diagnóstico foi dado, e simplesmente o marido dela deu fora, deixou ela sozinha com a criança. Então, aquilo que você está falando, nós vivenciamos também, só que no caso é o meu neto, não é o meu filho. E eu acho que esse depoimento seu e o seu trabalho é maravilhoso, e é isso daí que eu queria transmitir para os pais. Eh, Nós não precisamos ter mais nada do que paciência e amor. O resto a gente consegue assaltando o banco, certo? Dinheiro é uma coisa boa pra gente poder fazer. Agora, se você tiver um curso superior, você fica mais tranquilo para assaltar um banco. Estou brincando, evidentemente, senhores. Desculpa a brincadeira, mas o meu filho escreveu Humor Azul, acho que ele se baseou um pouco em mim. Eu sou um sujeito que pega muito pesado, às vezes na parte do humor, né? Pesado nesse ponto. Mas meu filho sempre foi inspiração para mim nesse ponto, sabe? Ele me ensinou muito, ele a ensina hoje, convivência. Eu não tive essa capacidade do Alisson ter, de reunir pessoas para poder fazer. Eu acho que vale a pena, Alisson, se precisar colaborar, estamos num pedaço juntos, tá? Qualquer pai que queira me procurar, sou à inteira disposição. E o conselho que eu dou para todos os pais é: tem 2 coisinhas que vale a pena a gente sempre ter quando tem problemas com qualquer tipo de coisa com autista. Primeiro, coloque na sua frente não sua razão, seu coração, amor. E a segunda coisinha é paciência. É uma coisa que hoje está em falta no mercado, certo? Não só nós, os homens, daqueles que têm o poder na mão, daqueles que convivem com as outras pessoas. Estão perdendo a paciência com muita facilidade, certo? E esse pressão que a gente tem por falta de paciência para pessoa que tem TEA, qualquer família que tem alguém com TEA em casa, paciência é a coisa mais preciosa que essa família pode ter, sabe? E isso hoje está em falta no mercado, certo? A gente não encontra em farmácia, a gente não encontra nos médicos, na medicina, na ciência, na tecnologia. A gente encontra paciência só num lugar, aqui, ó, dentro do coração. Era isso que eu tinha para dizer, gente. Obrigado.
Obrigada, doutor Ricardo. Obrigada, viu, Tramonte, por trazer seu pai, por convidá-lo. Liguei para o Tramonte hoje à tarde. Falei, Tramonte, não esquece seu pai. E é isso mesmo, né? Quem quer continuar as palavras do doutor Ricardo? Que pai quer continuar agora? Quem gostaria de falar? E eu achei muito legal essa abertura que nasceu aqui agora, de pais ajudarem pais. Isso que o doutor Ricardo falou foi muito interessante. Ó, se precisar, me procura. Eu estou aqui para te ouvir também. Porque geralmente a gente vê isso entre mulheres. Amiga, se precisar, me liga, me procura. Mas eu não vi isso acontecer ainda entre homens. Ó, se você precisar, me liga, me procura, conta comigo, né? Vamos fazer aí um grupo, vamos compartilhar ideias. Isso é muito legal. Essa atitude é muito importante. Quem gostaria de falar agora? Alexandre, Alain, Daniel, Marcelo, Marco, Agostinho, a Oi, eu sou Cida. Alexandre. Alexandre, cadê o Alexandre? Eu estou sem lente, como sempre. Vamos lá, Alexandre, deixa seu depoimento aí para a gente. Eu falo pouco, mas o pouco que eu vou falar é tudo que eu estou aprendendo hoje. Eu sou pai de João Lucas. Tudo que eu estou aprendendo hoje é por causa da minha esposa, né? Eu tento apoiar ao máximo ela. E quando a gente descobriu que o João Lucas tem um autismo, ela foi percebendo desde um aninho que ele sempre as pessoas chamavam ele não olhava para um lado. Aí eu mesmo não descobri, não, mas a minha esposa, ela é professora e ela já trabalhou com criança de outros pais. Aí ela descobriu muito rápido. E eu fiquei sempre para trás, mas agora, depois que eu descobri, eu não fiquei desesperado, porque eu gosto tanto de crianças que para mim não foi um baque, não, mas tá difícil assim só para mim acompanhar ela, porque ela estuda muito pela internet, ela segue muitas pessoas e eu sou assim, eu falo pouco, mas eu ajudo com o que eu posso. Eu faço brinquedinhos para ele, eu sempre estou fazendo alguns brinquedinhos com madeira, com MDF. Pouco tempo agora eu fiz o losango, quadrado, todas as formas geométricas, eu fiz tudo em MDF para ele, porque ele pedia para mim falar para ele, só que eu não conhecia, eu não sei os quadradinhos, eu não sabia direito. Agora ele fala, pai, ele fica assim, escreve o losango. Aí eu vou lá e olho o quadradinho, a forma geométrica que eu fiz para ele e faço desenhando. Eu faço quadro para ele, eu sempre estou fazendo o banheiro aqui em casa todo adaptado para ele, cheio de papelzinho colado no banheiro, aprendendo a fazer xixi, na pia aprendendo a lavar as mãozinhas. Aí hoje, para mim, nossa, ele é uma bênção de Deus, porque é Deus que trouxe ele para mim, para minha esposa, e a gente descobriu quando estava grávida dele, apareceu com 3 meses de gravidez, não apareceu no início, só com 3 meses. E hoje, para nós, ele é uma bênção de Deus, é um filho muito carinhoso, e cada dia a gente vai aprendendo mais com ele, principalmente eu. E eu tenho que agradecer muito a Deus por ter minha esposa, né, que eu faço o possível para apoiar ela. Sempre chego do serviço, no hora do almoço, à noite, eu sempre estou brincando com ele, correndo atrás para aprender mais. E eu falei com ela, agora eu vou tentar assistir os vídeos que você assiste para mim entender mais, para mim não ficar para trás. Aí eu estou correndo atrás disso agora. Hoje eu comecei a assistir essa live aqui hoje. Está sendo uma bênção, um aprendizado de muitas pessoas. E eu estou aí para aprender mais. Eu queria agradecer por estar passando essa live para nós. É só isso mesmo que eu queria falar. Nossa, Alexandre, você falou tão bonito, né? Porque você falou, acho que aquilo que eu falei no início.
Meu pai não sabia o que eu tinha, mas ele aprendia nas minhas birras, porque era tido como birra. Tenho 45 anos, vou fazer 46. Eu era menina mimada, eu era menina birrenta, eu era menina estranha, bonitinha, mas esquisita, né? E assim, que não ia com ninguém. E aí meu pai descobriu como acalmar minhas crises, que era chamada naquela época de escandalosa, birrenta, mimada, chata. E ele descobriu que se ele me colocasse sentada nas costas dele e ele ficasse andando, fazendo cavalinho, eu parava de chorar. E aí ele contava para mim, foi aí o fim da minha vida, porque eu fiquei andando de cavalinho com você por dias e dias. Então, isso que você traz, às vezes você fala assim, eu não estou estudando, eu não estou indo lá na internet, não estou fazendo os cursos. Mas o que muitas vezes alguém vai lá fazer é aprender a brincar. E quando você faz os brinquedos para o seu filho, quando você enfeita o banheiro dele, quando você está pronto para dar um curso, você não está precisando nem estudar muito, você está precisando nem ensinar, né? A minha sala é toda adaptada. Eu falo assim, ó, minha sala não fica arrumada. É forma geométrica, abecedário, até livro de inglês, ele fica com ele na mão. Ninguém vai encontrar minha casa arrumada. Então, e isso a gente é o que o doutor Ricardo falou, que o Alisson falou, paciência e amor. Isso o livro não ensina, a internet não ensina, isso já nasce no coração da gente. Então, é muito legal o que você trouxe para nós, viu? Quem vai continuar as palavras do Alexandre agora? Rodrigo Tramonte, Agostinho, Cida, Marcelo, Edna, Marco, Antônio Augusto, que está aí como Larissa, mas eu acho que é ele. Ângela, doutor Eu posso Everaldo. falar. Quem é? É o Marcel. Oi, Marcel, fala. Eu até vou ser um pouco breve, que eu tenho que pegar minha filha no metrô daqui a pouco, então vou ser bem rápido. Eu tenho o filho Leonardo, que está com 5 anos, e é o que a gente fala aqui em casa. A gente não tem que ser o casal margarina, tem que ser o casal meio família busca-pé, né? Tem que ser aquela coisa meio doida, mas no final todo mundo se ajuda e todo mundo se ama. É lógico que, na maioria das vezes, quem busca mais as coisas e vai atrás muito dos cursos é minha esposa. Então, ela acaba passando para mim. E lógico que nisso acaba tendo muita briga, né? Tipo, ela, não, tá errado, não, o jeito certo é esse, tal. E, né, a paciência tem, mas e a briga também tem muita, né? Mas eu acho que é nessas brigas e nessas falta de paciência, às vezes, que acaba fazendo a criança crescer, né? O seu filho evoluir mais e mais. É nessa união que é meio desastrosa, assim, de todos os pais atípicos, que nasce uma coisa muito boa, né? Nunca vai ser perfeito, mas é uma coisa que sempre vai ter um crescimento absoluto. Tem horas que você fica meio desanimado, tem horas que você fica feliz e contente, e sempre vai ter alguém do seu lado para te animar, para te levantar, né? E é aquilo que eu falo, vocês estavam falando sobre ajuda, né? Que às vezes não tem ajuda de fora. E eu gosto de falar que se você chegar para os pais de uma criança atípica e falar, eu te dou uma viagem para qualquer lugar do mundo, com tudo pago, um mês viajando, ou eu fico com seu filho durante 2 horas, o que que você prefere? Eu duvido que vai ter alguém que vai aceitar essa viagem. A pessoa às vezes só quer, tipo, aquelas 2 horinhas para, tipo, vamos ver um Netflix, eu e você? Sabe, aquela coisa para dar uma relaxada. E é isso que eu falo, assim, às vezes a gente aqui de sexta-feira, quando nosso filho dorme, a gente é o casal Netflix. É isso que a gente precisa, tipo, sintonia, ficar tranquilo, calmo, e sabendo que a gente fez o nosso dever, fez o resto tudo para ele. Só que a gente precisa daquele momentinho de tranquilidade, de calma. E é isso, o casal que tem que ter a união, ser um pouco doido, tá sempre junto, vai ter muita briga, como sempre, vai ter, mas é aquela briga que você vê que é pelo bem, né? E se não tiver briga, não tem, você vê que a família não tá em contato, não tá entrosada. Precisa ter isso um pouco, porque
no caos já nasce um pouco da luz, né, para os nossos filhos. É isso que eu tenho para dizer, porque eu vou precisar sair, infelizmente. Gente. E obrigada por ter falado da conexão aí do Netflix na sexta-feira, porque eu vou te falar que às vezes nem Netflix a gente já não assiste mais, porque tá todo mundo tão morto, né? Porque cada um dorme. Outro dia eu dormi, para ter uma noção, dormi em pé. Eu estava dormindo em pé. Eu dormi em pé. Eu dormi outro dia, meu marido levou a gente para lanche, eu dormi no carro. Então, essa conexão é importante, a gente não pode esquecer dela, viu? E trouxe uma coisa muito legal. Quem quer falar agora? Vamos lá. Quem vai continuar a fala do Marcel? Posso só fazer um comentário bem Pode, rapidinho? Já passo Alisson. a palavra. É que esse tema me lembrou uma live que a gente fez que foi uma live até do Dia dos Namorados do ano passado. Com uma pessoa que trabalha, né, com casais, para aumentar a conexão do casal e tal. E ela falou uma coisa que me lembrei agora, que ela falou assim, uma dica importante para os casais é marcar uma data para ter o dia do juntinho, né? Então, assim, por exemplo, aqui em casa é na segunda-feira à noite, e daí a gente está menos cansado, né? Porque se deixar para quinta ou sexta-feira tá morto, só vai sentar os dois e encostar um no ombro do outro, né? Então, o nosso e é aquele dia de fazer isso que o Marcel comentou, botar ele na cama e dizer agora é só nós. Agora a gente já fez o que tinha que fazer, agora ninguém olha celular, no máximo ali um sofazinho com uma televisão rolando alguma coisa, conversar, abrir um vinho, qualquer coisa assim que a gente possa namorar. Então, e é engraçado porque parece assim que é um negócio meio forçado, né? Toda segunda-feira. Mas acaba sendo positivo porque daí a gente já prepara, né? Aquele dia, ó, vamos fazer uma pré-segunda-feira, tal. Então, isso também vai criando um pouco de conexão e nos primeiros encontros forçados talvez fique meio forçado mesmo, mas depois aquilo vai se tornando uma rotina gostosa e ele é super importante para essa conexão mesmo. Então, só queria passar aqui essa dica que a terapeuta deu para nós em live quando a gente fez com ela no Dia dos Namorados do ano passado. Boa dica, viu, Alisson? E a gente pode fazer para as mães também algumas dicas dessa depois com essa terapeuta. Essa dica foi muito boa. Estabelecer um dia, uma rotina, né? Para não deixar só ir no automático. Muito legal essa dica, muito boa. Quem sabe no Dia dos Namorados esse ano, a gente faz aqui no Terapia de Mães também, com uma ideia dessa de uma live é muito legal. Se vocês fizerem, convida as mães do Terapia de Mães. Quem vai continuar o Alisson? Rodrigo, quer falar de novo? Marcelo, Cida, fala Cida, Marco, Ângela. A Cida tá ali, ó. A Cida vai falar. Oi, Larissa. Boa tarde a todos os papais. Boa noite a todos os papais. Estou quase dormindo aqui já, misericórdia. Então, eu vou falar, apesar de que eu fiquei um pouco receosa, estou, porque eu queria deixar mais para os papais, né? Mas eu vou falar um pouco tentar resumir um pouco do que aconteceu por aqui. No início não foi fácil. Amor, desativa o seu áudio, por favor. Meu marido aqui, Larissa, está do meu lado aqui. Falei, você vai assistir, não tem nem desculpa, ó. Tá bom. Então, no início não foi fácil, porque eu tive as brigas com os pediatras, porque todos eles achavam que não era autismo, que era coisa da minha cabeça. Meu marido, então, acreditou. E eu continuei na batalha sozinha, né? No dia que eu recebi o diagnóstico, eu estava sozinha na consulta com meu filho. E
tivemos altos e baixos em relação ao nosso casamento, porque realmente ele ficou ali só de, nem coadjuvante ele foi, ele simplesmente ignorou a situação. Entramos não, eu fui, conversei tá dando para ouvir? Tá? Aí eu fui, conversei com o psicólogo para poder dar um suporte. Eu imaginava que era a questão dele não estar aceitando o diagnóstico, mas enfim, aí a psicóloga ajudou, foi me direcionando, ele não tanto porque ele não queria ajuda, a verdade era essa, ele não queria conversar, então ficava aquela questão. Eu saí do meu serviço, eu tinha uma profissão, aí decidi ficar em casa e para poder cuidar do meu filho, levar para as terapias. E isso acabou pesando muito, porque a questão do meu psicológico, porque eu tinha minha autonomia, minha independência financeira, e ao mesmo tempo eu achava que era muito egoísmo dele, porque como ele trabalhava fora de casa, né? Ele chegava, estava cansado, irritado, e eu com toda a sobrecarga da rotina diária em casa, tenho 2 filhos, além do Enzo também, 2 adolescentes, então acabou sobrando tudo para mim. Ele chegava cansado, ele já tinha a rotina dele, que era a janta, tomar o banho, assistir a TV, um futebolzinho e dormir. Então chegou um momento que quase nos separamos mesmo, e estava muito complicado. E nesse intervalo eu comecei a tentar conversar com ele, aí direcionando, falando, olha, assim não está legal, eu estou sobrecarregada, cheguei a entrar em depressão, comecei a ter crise de ansiedade. Não vou dizer que hoje está assim 90% resolvido, não, mas só a questão do diálogo e muitas vezes também porque eu falo e às vezes ele, digamos que só na conversa assim, como em tom de cobrança, não deveria ser, mas infelizmente né? Então assim, não é sempre que tudo bem, que chega ali num consenso de ambas partes, mas só de eu conversar e falar para ele o meu ponto de vista, estamos ajustando as coisas, principalmente algo que eu questionei com ele. Sair com meu filho não é fácil, mas eu falei desde de quando fechou o diagnóstico que eu iria levá-lo aonde ele quisesse ir. E para o meu esposo era muito difícil, porque ele falava, ele vai ser complicado, é muita birra, os comportamentos inadequados, as questões sensoriais. Mas eu comecei a falar com ele, então, não vamos na nossa expectativa, vamos de acordo com as necessidades dele. Se ele ficar bem no ambiente, nós continuamos nesse ambiente. Se não, nós vamos e não deu. Nada de ficar reclamando, porque ele não quis, porque ele teve esse tal comportamento, vamos voltar, não. O pouco que ele consegue ou conseguir ficar no ambiente vai ser uma vitória. Então, assim, desde o diagnóstico ele vai em todos os cantos, vamos à festa de aniversário, agora não tanto quanto por causa da pandemia, mas assim, resumindo, todos os ambientes nós vamos. Essa questão das saídas, eu realmente tive que impor ao meu marido. Eu não cheguei a falar assim, não, vamos ver. Eu simplesmente falei, não, eu não vou restringir e ele vai. Né? Quanto outros aspectos também, porque assim, para o meu esposo é mais cômodo não ter, digamos, o trabalho. Eu estou dizendo assim, entre aspas, não ter o trabalho, né, de lidar com esses comportamentos, porque ele também não sabe como lidar. Mas eu sempre estudo, fiz cursos também, mas meu marido também não é na questão de aprender ou tentar. Ele é mais assim, eu vou ver, quando der eu vejo, eu estudo, mas enfim, só para tentar resumir um pouquinho, hoje eu tenho, assim, a cada dia que passa eu me surpreendo mais
em relação a a nossa trajetória até hoje em relação ao autismo, né? E lidar com as situações adversas, e nesses altos e baixos que nós tivemos no nosso relacionamento, graças a Deus, através da conversa, de tentar compreender o outro, eu consigo, mesmo na minha rotina de terapias durante a semana toda, de segunda a sexta com meu filho, nós temos tempo de lazer, consegui, eu fiz um planner, que eu não era tão organizada quanto eu sou hoje, mas assim, eu tenho, e nesse plano eu já coloquei a questão de dar atenção para os outros dois mais velhos, que exige, tira um tempo para estar com meu marido, e não é fácil também, porque é só meu esposo que trabalha, não é bem remunerado, então assim, questão financeira, a questão de atividade física, igual eu converso com muitas mães, eu não tenho tempo, gente, não é questão de ter tempo ou não, porque se for para observar, ninguém tem tempo, mas existe prioridade. Então, assim, eu sei da minha rotina, sei que é cansativo, mas eu, nem que seja com exercício em casa, eu tiro ali 15, 20 minutos, faço um exercício físico. No YouTube tem exercício de graça, então hoje em dia não é nem questão de falar eu não posso pagar. Não pode pagar na academia, faz um exercício em casa. Mas, assim, o esposo, irmãos, é uma parceria. E tem que realmente estar do lado, colaborar, porque nem todos os dias são fáceis. E para o homem, eu falo para o homem, a demanda, de certa forma, é diferente, porque por ele, a maioria, tem mães que trabalham fora também, mas a maioria das mulheres ficam mais com a responsabilidade de cuidar da casa, do filho, e tem outros filhos também, que não só o atípico, mas típico também. Então, assim, tem que ter essa parceria, porque sem essa parceria não tem evolução do filho, não tem casamento, não tem um relacionamento saudável. Então, assim, influencia em vários aspectos, mas não é uma receita de bolo, mas assim, a conversa, a compreensão, o diálogo e um tentar entender o outro e se colocar no lugar do outro também, né? Isso aí ajuda em vários aspectos e dá realmente para levarmos essa vida atípica e de certa forma, assim, com todos os altos e baixos, mas levar com uma certa leveza. Nem tudo são flores, mas como eu esqueci o nome dele, o pai do Tramonte, né, falou, e paciência, se consegue tudo. Até restaurar um relacionamento, como foi no meu caso aqui, que estávamos quase nos divorciando, e graças a Deus estamos conseguindo conversar, e nosso relacionamento agora, né, estamos começando praticamente assim, como que eu posso dizer, né, amor? A gente está conseguindo, como é que eu vou colocar a palavra, gente? Tá no eixo. Ele disse entrar no Namorar eixo, de né? novo. Mas assim, isso. E Tá ainda saímos de namorando vez de em novo. quando. Isso, ainda saímos de vez em quando, tomamos um vinhozinho, Cida. dançamos. Ó, Hoje eu te entendeu? falei Então, no assim, grupo que quando eu crescer eu queria ser igual você. Olha aí, tá vendo? Eu já coloquei lá. e dá, Larissa, Aí tá, dá né? para fazer, viu? Mas assim, tudo é com esse jeitinho e conversa sem. Eu cobro, apesar que eu falo, não pode cobrar, mas eu cobro. Eu não tenho vergonha de falar, não, mas na live de hoje eu estou falando com ele desde quando você colocou no grupo. E eu falei, olha, não tem desculpa. Ele disse, se eu estiver de plantão? Eu falei, filho, no seu plantão você usa telefone. Então você pode muito bem acompanhar. Então, não tem essa de ficar negociando também, não.
Tá bom. Ótimo, Cida. Deu uma aula aqui para esses pais, viu? Deu uma aula para mim também. Nossa, hoje eu Ai. coloquei lá no grupo, meninos. Eu coloquei lá, paz. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Cida, porque ela falou: meu marido vai e pronto. O meu marido, eu falei: você vai, eu não vou. Você vai, eu não vou. Eu falei, você vai? Eu não vou. Você vai, de qualquer jeito você vai. Eu tô te falando que eu não vou. Não tá aqui. Está aqui, parecendo que está aqui, mas não está aqui. Então, quer dizer, a gente tenta, mas o negócio nunca vai. E tem essa questão também, viu, gente, de falar assim, ó, isso eu ouço, isso aqui em casa, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, pagar, fazer isso, aquilo, você vai ficar por conta da escola, da AT, dos professores, da casa, da empregada, do menino, eu vou ficar só pagando. Não tem isso, não. Porque quando você está por conta de pagar e a mãe tem que ficar por conta da AT, da escola, da adaptação de material, do menino, das terapias, quando ele vê, a mulher já não existe mais. Ela pirou. Tem que ter meio termo, tem que ter parceria, né? Porque se a gente ficar aí, ó, só não sei o quê, parará, não vai dar certo. Não vai dar certo isso. Porque tem que dividir as responsabilidades de uma forma total. E na escola, o pai ir na escola é muito importante para o filho. O filho vê o pai lá na escola. Não é só a mãe que tem que ir lá. Eu já fui dona de uma escola. Eu abri a escola para o Augusto alfabetizar. Eu trabalhava das 7 da manhã até 10, 11 da noite, e o Augusto ficava comigo das 7 da manhã até 6 da tarde. Então, eu tinha um trabalho que era uma jornada tripla, praticamente. Além de cuidar do Augusto na escola, eu tinha que cuidar das outras crianças, tinha que cuidar da escola. Eu chegava lá em casa, o Augusto ia embora às 6, mas eu só ia embora para casa 10. Então, eu fiz uma escola para evitar que o Augusto sofresse bullying e para alfabetizar o Augusto. Foram 4 dos bons anos da vida do Augusto e das outras crianças, porque eu dormia com uma criança autista, que era o meu filho, matriculado. Depois a gente tinha 50 crianças com síndromes matriculadas e eu tinha um total de 100 alunos. Então, você vê, metade eram crianças especiais. E eu tinha muito amor por elas. E elas se tornaram grandes amigas do Augusto. E todas as crianças especiais eram importantes. E eu fiz uma escola diferente. Nessa escola, as matérias tinham importância, era uma escola montessoriana, as matérias tinham importância, tinha didática, tinha pedagogia, mas antes de tudo, a felicidade vem em primeiro lugar. Então, todas as reuniões da escola, eu falava para as professoras, aqui tem que ser um lugar que a felicidade vem em primeiro lugar. Teve um dia que a sala do 4º ano estava um alvoroço. Toda quinta e sexta em escola, se vocês visitarem, vocês vão ver isso. As salas estavam um alvoroço. O que eu fiz? Liguei na secretaria e falei assim, manda um trenzinho vir para cá. Ela, como? Chama um trenzinho para mim. Trenzinho desses, trenzinho que anda, piuí na cidade. Falei, ela falou, para ir aonde? Fazer o quê? Eu falei, vou levar os meninos do 4º ano, acabou a aula. Tudo para andar de trenzinho, tomar sorvete. Esses meninos precisam ser felizes, estão estressados. E com isso eu ganhava o respeito deles. No outro dia eles iam felizes, assistiam a aula e sabiam também que tinha um dia de andar no trenzinho, que tinha um dia de tomar sorvete, tomar banho de rio. E as mães perguntavam, você é doida de levar esses meninos tudo? Não, não era doida, eu era feliz. E com eles eu era muito mais feliz. Então as escolas precisam chamar os pais, mas o pai e a mãe. Né? Não só o pai, não só a mãe. Essa responsabilidade escolar tem que ser dividida. Quem mais quer falar? Pessoal, alguém mais quer falar alguma coisa? Oi, eu queria fazer um adendo que o Alexandre falou, né, Alexandre, do que constrói os carrinhos aí, os brinquedos. Então, Alexandre, você falou, eu não falo muito, não pesquiso muito. Cara, é óbvio que qualquer informação buscada, né, em literatura, artigo científico, curso, é importante. Mas muito mais, né, eu vou fazer até uma redundância, importante do que você se ater, é muito mais importante, não que não seja importante, é você entender o seu filho, né?
e entender isso aí faz com que você se aproxime dele. Essa interação que você tem, que eu tenho, que acredito que todos os pais que a gente tem em comum, né? Porque a gente entende a causa, né? Poderia ser 100%, né? Mas infelizmente não é, né? Como o Alisson aí se baseou em algumas pesquisas e tudo mais. Você entender ele, porque eles conseguem sentir, né? O nosso amor, o nosso carinho, né? Esse lance de que o autista ele não sente, isso aí, ó, é do passado. Isso já foi mais comprovado que caiu por terra, né? Eles conseguem entender, sim, um olhar diferente, uma palavra mais, né, uma palavra diferente, eles conseguem sentir. Isso aí eu convivendo com o meu, na época eu lembro que quando o tom de voz, né, quando eu mudava o tom, ele já saía até uma lágrimazinha, né, aqui do olho dele. Então, cara, isso aí, esse lance de você pesquisar, tal, importante mas muito mais importante é você entender. Isso aí que tu fez aí, ó, bacana, essa interação. E eu tô vendo aqui o Lucas também. O Lucas é igual o Alisson, né? O Lucas também escreveu um livro, Alisson, junto com a filha dele. Aí, ó, eu falei que o marido não ia aparecer, apareceu. Olha lá, o marido apareceu. Cida, foi muito bom, amiga. Aqueles conselhos que você me deu no grupo. Olha lá, o marido apareceu. Estava no meu na minha terceira jornada. Depois de cuidar de menino, trabalhar o dia inteiro, enquanto ela faz live, eu tenho que trabalhar no escuro. Fazer petição no escuro para não acordar o menino que está dormindo. E depois eles criticam os pais, falam que os pais só querem vida boa, não faz nada. Eu também quero falar, Larissa. Mas deixa o Lucas falar primeiro, daqui a pouco você fala. Então... O Lucas, Alisson, também escreveu um livro. O Lucas escreveu o livro junto com a Mariana. Da mesma forma que você tem o Diário Azul, como que é o nome? Eu confundi agora. O Alisson é o Diário Azul. E o do Lucas, qual que é? Conta para ele. Boa noite. Boa noite. Desculpem o atraso, eu estava em aula agora. É com a Marina. Marina, minha filha, chama O Grande Desafio das Pequenas Coisas. Na verdade, foi um livro que surgiu muito sem querer, assim. A gente era uma brincadeira muito nossa, foi um pedido externo até, de quem estava vendo, acompanhando, falou, não, isso aí tem que virar um livro e tal, e a gente acabou transformando ele num livro, e um livro que não terminou pelo livro, assim, eu quis fazer um livro que desse continuidade, assim, então eu fiz um livro que dá para desenhar em cima, rabiscar, escrever, continuar, porque eu falei, ali foi uma ponte que a gente achou de comunicação, de linguagem, e o livro, criei um livro que fosse vivo também, que ele também servisse de ponte de linguagem como objeto, como uma intervenção para que outras pessoas pudessem rabiscar e brincar à vontade com ele. Foi muito gostoso, foi um processo muito rico, assim, na verdade, foi bem gostoso de fazer. Lucas, e eu achei interessante quando o Lucas contou do livro, né? Que aí, lembrando o Alexandre aqui que falou, foi construindo os objetos, Alexandre, os brinquedos, que os amigos do Lucas deram a ideia, do Lucas deu a ideia. Olha, você construiu o brinquedo, né? Você fez essa brincadeira, por que você não monta o livro? E aí ele fez o livro junto com a filha dele. Eu achei isso é muito importante. E o Lucas está editando o nosso vídeo, que vai sair no dia 2 de abril, que são com os autistas cantores, que chama Coração de Autista. Então, o Lucas canta com a Mariana, né? Marina. Canta com a Marina também, toca, e a gente vai ter participação de vários pais, e de vários autistas e de vários apoiadores. Inclusive, se tiver alguma criança, algum pai que ainda não esteja participando e quiser participar, tá? Cantar a música com a gente está ainda nessa fase de elaboração, né, do vídeo, né, Lucas? Agora vamos deixar o pai do Augusto falar. Fala, Antônio Augusto. Boa noite a todos.
Eu estava aqui ouvindo, mas com a câmera desligada, porque eu estava no meu encerrado dia aqui, cumprindo meus prazos. Eu estou vendo aqui o Rodrigo, a Maria Júlia, que eu fico dois amigos que eu encho muito o saco. Maria Júlia está falando caladinha. O que foi, Maria Júlia? Eu acho muito importante isso que todos estavam falando. Mas eu acho que o mais importante para a gente, que nossos filhos, quando vem um diagnóstico, a gente tem duas opções. Ou aceita e é feliz, ou vai brigar com o mundo. Aqui em casa, nós optamos nessa loucura de aceitar e ser feliz. Então, o restante da família, tudo desceu o cacete da gente. Falou que a gente era tudo doido. Porque tudo que a gente tinha, a gente gastava em tratamento, em tudo que podia ser feito, a gente correu atrás. Até hoje a gente corre, tira da boca para pagar uma terapia. E a gente foi alvo a vida inteira da família. Até hoje a gente é tido como os doidos. Mas só que eles perdem a chance que a gente tem. O que é? A criança autista, ela nos ensina a dar o valor que deve ser dado em cada coisa do dia a dia. Seja do gesto mais simples ao gesto mais complexo. Eles nos tiram a vaidade, a gente aprende que vaidade não é essência para a gente, não é importante. Egoísmo, o pai que dedica ao filho autismo não conhece essa palavra. Que a gente abre mão de tudo pelas crianças da gente. E a gente passa a dar valor em coisas simples, né? Que é um sorriso, é quando ele manifesta ali uma coisa que ele achou engraçado na rua, uma coisa que ele quer fazer, a gente vai junto e vê a reação dele, e cada dia é uma surpresa. Até quando eles fazem feiura, o meu agora aprendeu a xingar, e quando ele começa a xingar, eu morro de rir, falo, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu não posso corrigir, porque senão incentiva. Aí eu faço de conta que eu não entendo. Aí eu falo, você falou outra coisa. E ele fica bravo, falando que está xingando. Aí eu vou desviando. Mas são coisas que as pessoas que apontam o dedo para a gente jamais vão saber. Eles não sabem o que é um amor verdadeiro, o que é uma cumplicidade no olhar, o que é falar, comunicar sem pronunciar nada. A gente aprende a entender o filho da gente dormindo, acordado. Até quando chora, a gente tem que adivinhar. Com o meu aqui, ele não reclama de dor, então, quando está chorando, a gente tem que adivinhar qual que é a dor que ele está sentindo. Mas para mim, meu filho hoje sempre foi tudo, desde que nasceu. E a gente vive por ele e eu sou o mais feliz do mundo, mais orgulhoso do mundo. E vira e mexe, estou eu aí puxando o saco dele e exaltando, mas é o que a gente tem de melhor em nossos filhos, não adianta. Quem não entende assim é porque não conhece o que é um amor de uma criança sem maldade. Que eles falam, eu falo isso, Maria Júlia e o Rodrigo vai ficar bravo comigo. Eu falo, o que é um anjo? Porque eles falam que é anjo porque não tem maldade. E eles não conseguem interpretar a maldade do coleguinha, da mãe do coleguinha quando discrimina ele. Ainda assim, ele quer ser amigo do coleguinha feio. Então, isso as pessoas não entendem isso. E é muito importante para a gente ter o que o doutor Ricardo falou ali, é paciência, é amor. Porque para as crianças nossas, o que elas precisam é amor. Uma coisa para falar para você. Sim, doutor. Quando Deus criou a humanidade e o mundo, ele criou primeiro quem? Os anjos, para depois criar os homens. Uma coisa que você falou é muito importante. Quando Deus criou os anjos, ele não colocou maldade nenhuma neles, lembra? Só Sim. teve um. Não, agora eu sou mais gostoso que os outros. Você sabe quem ele virou, né? Mas vamos falar o nome. Era isso só. Você falou uma coisa muito sábia. Mas eu brinco porque os autistas adultos, eles ficam revoltados se você falar que é anjo azul. Eles ficam bravos. Óbvio. A Maria Júlia vira até ela para até de falar comigo. Eu sei. Mas Mas isso. eu acho que são pessoas diferenciadas, são corações diferentes. Se a gente souber entender, a gente vai ser muito mais feliz do lado deles. Eu acho que são. Não evoluímos tanto. Nós vamos evoluir um dia.
Um dia o nosso público vai entender. Eu Nós, acho que se a gente deixar de sofrer, de achar que isso é um problema e ver o lado da vida mesmo que eles nos ensinam, eu acho que fica mais leve a questão do autismo, que é difícil. Eu sei, como vocês todos, nós sabemos que o dia a dia de uma família com criança autista é difícil. É preconceito, é exploração, é crise, não é fácil. Mas a gente tem que entender que também é uma coisa que eu aprendi, que na época, eu até contar na época que a Larissa estava grávida, era gêmeos. Aí o médico falou, Larissa, muito preocupada com problema de coluna, o médico falou, doutor, eu vou ficar sem andar, porque eu não tenho 2 vértebras. Aí o médico falou, Larissa, não se preocupa, Deus dá o frio de acordo com o cobertor. E assim foi, no 4º mês, um regrediu e ficou só o Augusto. E hoje ele está aqui forte, maior que eu já, com 1,80 m. Então, o que acontece? A gente tem que aceitar, se Deus mandou para a gente, é porque confia que a gente vai dar conta. E a gente tem que fazer o melhor para isso. E não sofrer, é fé mesmo e luta, porque a gente só pode fazer isso por eles. Não adianta acomodar e nem revoltar. É só isso. Eu gosto de falar um pouquinho também, parece a Larissa, né? Não, só que ela é mais bonita. Não é não, Rodrigo? Então, pessoal, eu acho que é isso aí mesmo, né? A vida a paternidade atípica, como vocês bem colocaram, é um desafio constante. A paternidade típica também sabe? Eu tive alunos na escola lá que eu vi os pais chegando desesperados, os meninos não tinham nada, mas não tinham educação, não aprendiam a ter educação, não queriam fazer nada com nada. Então, obstáculos, problemas, eu acredito que vai existir em todos os lugares. Às vezes maior, às vezes menor. Então, às vezes eu fico chateada aqui no condomínio, o meu esposo me segura um pouco, porque senão eu já estava presa há muito tempo. Já tinha batido em umas 4, 5 pessoas aqui, que eu quero bater, quando eu quero bater mesmo, e ele tem que me segurar. Fila de shopping, então, o Augusto anda na ponta dos pés, o povo fica reclamando, ele tem que me segurar, porque eu já encaro lá, o que foi que você está olhando? E já vou para cima da pessoa, para de olhar para o meu filho, e já quero dar voadora, e já quero arrebentar, e ele tem que me puxar, porque senão, quando ele vê, já tem gente rolando no chão, né? E a gente quer dar voadora nas pessoas, ixi, já tive cada problema. E ele me segura, porque ele me acalma, ele fala, calma, depois você dá essa voadora, deixa isso calmar, não puxa cabelo agora, não bate em ninguém, fica tranquilo. Então, ele tem esse papel de me segurar. Mas o que eu vejo observando aqui no condomínio, é que eu fiquei observando as crianças de 14 anos outro dia, com cigarro eletrônico. Eu fiquei observando as crianças de 14 anos falando, bebendo, falando mal dos outros, programando maldade, xingando os colegas, batendo nos colegas. Eu falei, também não queria ser, também não deve ser feliz. Essa criança que faz esse tipo de coisa, ela não deve ter felicidade no coração dela, porque se ela tivesse, ela não fazia essas coisas. O meu filho não faz, e o meu filho tem felicidade no coração dele. Então, obstáculos todos temos, né? Todos vamos enfrentar e todas as crianças vão ter, mas em maior ou menor grau. E o autista, ele tem um grande potencial. E o autista, ele tem uma grande capacidade. E o autista tem grande bondade. E o autista tem grande carisma e empatia, que o torna pessoas assim que a gente nunca esquece quando a gente conhece. A gente, quando conhece um autista, dificilmente alguém vai esquecer aquele autista. E eu quero dizer para vocês que foi assim, um prazer ter os pais aqui nessa live, um prazer vocês terem ficado até essa hora, um prazer ter ouvido todos vocês, importante aprender com vocês, e eu vou dizer mais uma vez, valorizem a família, né? A gente tem que dizer isso em todos os lugares, dar valor à família, a família é muito importante, seja ela típica ou atípica, a família é a base,
é o alicerce. E a gente precisa valorizar a família, precisa valorizar essa mãe que gerou o filho. E o seu filho vai ficar muito feliz de saber que você faz a mãe dele feliz. Assim como seu filho vai ficar muito feliz de saber que a mãe dele faz você feliz. Então, e os autistas observam muito isso. Os autistas observam muito a questão da felicidade, de quem está causando e quem está causando. Para vocês terem uma ideia, o Augusto descobriu que se ele fofocar, ele me deixa feliz. E ele descobriu que eu fico alegre quando ele fofoca, porque eu acho engraçado as fofocas dele. E aí, quando ele descobriu isso, ele começou a fazer, mãe. E como ele tem uma memória gigante, ele fala assim, mãe, no WhatsApp do meu pai, ele falou com a mulher tal, tal, tal e tal, no dia tal, a tantas horas. E eu morria de rir. E ele começou, a tantas horas, ele falou com a mulher tal, a tantas horas. E eu mesmo, Augusto, o que estava escrito lá? E ele começou a achar isso muito bom. E aí, agora, onde ele desce, ele fala, papai cumprimentou a mulher tal. Papai falou com a mulher tal. E ele começou a fofocar, e assim está aumentando até o repertório dele verbal. Não pode abrir o celular que ele está com o olhinho lá, para saber quem é que está falando para contar para a mãe. Então, problema. E sabe o nome de todo mundo que eu converso. Aí assim, eu falei, mas... fulana, o nome do pessoal do banco, ele sabe todas. Fala, fulana é de um banco, a ciclana é do outro banco, e fala os nomes certinho. Falou com essa? Não. Falou com a Juliane? Não. Falou com a outra. E me entrega tudo. Se fizer alguma coisa errada, tá perdido, viu? Ô, então, fofoqueiro que eu tenho. Quero agradecer vocês. Polícia. E dizer que foi uma honra estar aqui. Convidar vocês para uma próxima live que o Terapia de Mães vai trazer, que é muito importante. A gente vai trazer a doutora Sandra Massoud, que é promotora de justiça, tem 2 filhos autistas, para falar sobre inclusão escolar. Esse assunto é muito importante. E a gente vai trazer também a doutora Renata Veloso, para falar de linguagem e comunicação. E também, ainda esse mês, a gente tem a doutora Mônica, ela é da equipe do doutor Caio Abujade. Ela vai falar sobre a questão gastro, né? Sobre as alergias, a questão que o autista sofre. Porque muitas vezes, por exemplo, o autista está tomando remédio para ansiedade, mas não diminuiu o açúcar, então esse remédio não vai funcionar, né? Tem a questão das inflamações, tem todos os exames que tem que ser feitos que os médicos não estão passando. Então, a gastro vai falar sobre isso, doutora Mônica, a doutora Renata Veloso falando de comunicação e linguagem, e aí a gente tem a doutora Sandra Massoud falando de educação e inclusão, e a gente vai ter um dia de 3 dias de curso com a equipe do Rodrigo Brivio dentro do estádio, dentro do ginásio, ensinando a gente a fazer os brinquedos em casa. Então, aguardo vocês, tá bom? E um abraço para todo mundo. Maria Júlia deve ter caído, porque assumiu. Maria Júlia dormiu. Não, ela caiu. Ah lá, dormiu. Então, tá. Oi, Maria voltou. Júlia. Maria Júlia, ela não fala para ela ficar escondida. Gente, vamos tirar a nossa foto final. Quem quiser abrir a câmera aí, vamos tirar uma foto rapidinho. 1, 2, 3 e... Abriu a câmera, ficou até agora, tem que tirar a foto. Agora mesmo ninguém fica mais. Um abraço para todo mundo e espero vocês na próxima live. Se vocês puderem compartilhar as nossas lives na rede social de vocês, é muito bom, porque todos os palestrantes nossos, todos os palestrantes do Terapia de Mães, são voluntários. Então, compartilhar e estar presente é muito importante para nós. Obrigada, gente. Pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado também. Obrigada, Larissa. Meu marido falando assim que somos iguaizinhas, da voadora aí, ele fala Cida, igual você. Isso, Cida, então a gente não pode encontrar não, amiga, senão vai dar voadora do show. Ele segura. Todo pediatra que eu ia, ele falava assim, amor, vamos embora, porque eu sei que esse aí você já brigou com ele, né? Aí vamos embora. Ele é o meu porto seguro, ele, né? Para não deixar eu fazer os barracos da vida.
Não, outro dia um falou assim, aquele menino... diferente. Outro dia um falou assim, aquele menino é o autista. Eu falei, você é o feio, vem cá, vamos resolver isso aqui agora. Beijo, Ai, gente. Tchau. Tchau, ó, beijo, obrigada a todos os papais também. Abraço.